Olá, caros professores, professoras, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Wilson Júnior, cofundador da Imoie, e hoje dando sequência ao quarto vídeo da série Áreas da Pedagogia, né, em que o profissional formado pode atuar. A área que nós vamos falar hoje é a pedagogia empresarial, professores. Muitos de vocês já devem de ter ouvido falar, às vezes até mesmo na formação acadêmica, né? Um professor ou outro comenta. E a pedagogia empresarial, hoje, ela tem uma nova denominação, que é a educação corporativa. Mas é a mesma coisa. O que na verdade é a dita pedagogia empresarial? Nada mais é do que a aplicação dos conhecimentos de gestão e de metodologia de ensino próprios, né, da formação pedagógica ao ambiente corporativo. Quando a gente pensa em ambiente corporativo, sim, nós estamos pensando nas empresas, organizações e instituições. A partir de então, são desenvolvidos projetos, políticas e atividades nas áreas de marketing interno. A gente pode também falar da área de desenvolvimento de pessoas e o mais precioso aí, que é a comunicação. Por que eu falo? O grande problema das organizações é a comunicação. E o pedagogo, na parte de pedagogia empresarial e educação corporativa, ele é essencial, ele é imprescindível, né, para essa formação. E hoje, como nós estamos falando da pedagogia empresarial e educação corporativa, eu queria trazer para vocês um exemplo falando de pedagogia empresarial. Eu sou especialista em educação corporativa, fiz uma pós-graduação em educação corporativa e coaching, e trabalho também em uma instituição de formação profissional, qualificação profissional. E sou pedagogo. Então, hoje, com propriedade, né, muito mais com propriedade, eu posso falar para vocês de como funciona de fato a pedagogia empresarial. Quando a gente fala de metodologia, de projetos, até mesmo da melhor forma, né, de se trabalhar aí a área de comunicação, desenvolvimento de pessoas, o pedagogo que atua nas corporações, ele é responsável por dirigir, coordenar, apoiar equipes. Muitas das vezes ele dá suporte para a área de recursos humanos quando ele está gerindo pessoas, e ele também tem as melhores estratégias, as melhores metodologias para projetos funcionais que visam o quê? Qualificar, aprimorar os conhecimentos, né? Conhecimentos esses que são as soft skills e as hard skills dentro das empresas. O profissional de pedagogia, trabalhando dentro das empresas, também tem o papel fundamental em desenvolver formações. Se tem aí empresas que trabalham com subsistemas de educação corporativa dentro das empresas, até mesmo com universidades corporativas, é papel do pedagogo empresarial dar este auxílio, este subsídio para a área de criação, comunicação, marketing, a respeito desses projetos. E aí, quando a gente adentra hoje para falar especificamente de educação corporativa, a educação corporativa é um conceito muito novo, principalmente aqui no Brasil. Por que eu falo muito novo? Nós temos aí alguns referenciais, né, nos Estados Unidos, que foi de onde nós começamos a perceber essas movimentações para falar sobre educação corporativa. Nós temos Gene Meister, que traz aí, no final dos anos 90, esse conceito de universidade corporativa para a educação corporativa. É universidade corporativa, muito próximo do conceito de universidade que nós temos. Nós temos um grande exemplo, que aqui no Brasil, da Universidade Corporativa do McDonald's, nós temos a Universidade Corporativa do Bradesco, nós temos a Universidade Corporativa da instituição CIE. Dentro desse subsistema, tem várias plataformas de formação, inclusive com empresas parceiras, que qualificam não só o colaborador dessas instituições, como todos os parceiros. Eu, por exemplo, tenho que fazer cursos de formação para lidar, né, com a minha área de atuação, que está dentro
dessa universidade. E como que eu sou avaliado? Todos os colaboradores das empresas, eles passam por um programa de desenvolvimento individual, PDI, que é realizado uma vez por ano pelos nossos líderes para medir o quão nós estamos nos desenvolvendo dentro da instituição. Então, se eu contrato um profissional para a área da limpeza ou para a área da manutenção e ele faz várias atividades, ele tem que ser formado com relação aos EPIs, ele tem que ser formado com relação ao atendimento, ele tem que ser formado com relação à qualidade do produto que ele vai usar para limpar ou até mesmo para atender aí a alguma questão lá na manutenção. E, por isso, a universidade vai oferecer para ele, de forma mobile, por conta da tecnologia, esses cursos para que ele cada vez mais tenha potencial e conhecimento cognitivo para desenvolver aquelas atividades. E ao final de um determinado período, você, claro, em observação, porque como líder, você também é formado para liderar. E isso também está dentro do programa de formação e educação corporativa das empresas. Para que você possa sentar com esse colaborador e dar o melhor feedback de forma positiva, que ele vá continuar desenvolvendo-se dentro da empresa para trazer bons resultados, está dentro também da formação e está dentro desses programas, desses subsistemas de educação corporativa. Mas Jeanne Meister fala muito isso. As organizações ao redor do mundo, elas precisam se preocupar com qualificar os seus colaboradores. Tem empresas, a exemplo da Faber-Castell, por exemplo, que preferiu alfabetizar os profissionais da área mais operacional do que demiti-los. Isso também é um programa de educação corporativa e quem desenvolveu esse projeto foi um pedagogo empresarial. Mas, voltando ao exemplo, colocando aí também sempre uma referência, aqui no Brasil nós temos a professora Marisa Eboli, que inclusive tem muitos exemplares falando sobre educação corporativa, falando sobre esse lado do pedagogo que atua dentro das empresas. E hoje, com o advento da tecnologia, estamos passando pela 4ª revolução industrial, é importante que esse profissional que está aí sentado no banco acadêmico, ele saiba que se ele quiser atuar dentro das empresas, um pedagogo para auxiliar, tanto na parte de comunicação, na parte de gestão de pessoas, formação, treinamento e desenvolvimento de equipes, ele tem que ter todo este conhecimento. Ele tem que conhecer a parte social, ele tem que conhecer de psicologia para dentro da educação, ele tem que conhecer das TICs, são as tecnologias de informação e comunicação, que hoje é muito usual, muito comum nós falarmos de trilhas de aprendizagem, para formar os nossos colaboradores. E mais do que nunca, como eu avalio o profissional do século XXI? Quais são os modelos de avaliação que eu posso, dentro do meu programa de educação corporativa, desenvolver com diretores, líderes, coordenadores de equipe? Tudo isso está muito atrelado ao papel do pedagogo, está muito atrelado à educação corporativa. E como eu fiquei de trazer para vocês, e hoje trouxe com exclusividade essas falas, é importante que nós consigamos perceber, enquanto profissionais em formação, que não é só a sala de aula, eu digo sala de aula da educação base, tá? Que é a formação de um pedagogo. A exemplo do que eu estou dizendo. Quando eu estou dentro de uma equipe de treinamento, eu posso muito gravar aquele treinamento e passar para outra pessoa. Só que eu tenho que ter conhecimento da melhor metodologia que vai fazer com que aquela pessoa entenda o que eu estou explicando. Eu tenho que entender qual a forma, a didática que a empresa quer que eu fale com os colaboradores e os parceiros. Eu tenho que entender de organização e planejamento de uma aula, o tempo de duração, e tudo isso está dentro do currículo do profissional de pedagogia, quando ele está em formação. Por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos explicando bem para que as pessoas possam entender que fora a sala de aula existem outras áreas para atuar e como atuar. Então fiquem atentos na formação, fiquem atentos ao quanto na verdade é importante o conhecimento epistemológico, a questão científica dentro da sala de aula, façam pesquisas, tenham empresas aí como exemplo para vocês estudarem enquanto vocês estiverem lá
na formação acadêmica, para que quando vocês vão para a prática, sentem ali para de fato colocar a mão na massa dentro das empresas, vocês tenham pelo menos um conhecimento e um pouco de experiência dentro das pesquisas que vocês fizerem para realmente dar sequência no apoio ali dentro do setor de gestão de pessoas, de comunicação, de marketing e de recursos humanos. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, me acompanharam até aqui, e nós temos o 5º vídeo aí na próxima semana. Um grande abraço virtual.